Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você é um apressadinho? Tem muita gente que quer chegar mais rápido em algum local, acaba ouvindo um papo de que tem um atalho ali, aqui, e aí fala, quer saber, vou pegar esse atalho aqui que eu vou levar vantagem. Ih, levei vantagem. Foi exatamente isso que o pessoal de Pânico na Floresta pensou. A diferença é que na vida real, o máximo que vai acontecer é o quê? Você cair numa favela com uma galera armada até os dentes e se complicar. Só que nesses filmes não. Eles caem num lugar onde os dentes são as próprias armas de canibais deformados monstruosos. Exatamente, hoje a gente retorna para Pânico na Floresta, um Wrong Turn no original. E eu sei, a gente já fez essa saga antes, só que a nossa opinião acabou mudando um pouquinho a respeito de alguns filmes e eu acho que tá na hora de atualizar isso aí, né? E então apague as luzes do seu quarto, porque a gente vai começar agora uma jornada por todos os filmes dessa franquia, trazendo aqui o enredo deles, diversas curiosidades e, obviamente, a nossa opinião sobre o Três Dedos e todos os seus filmes. Tá começando a saga Pânico na Floresta aqui no Piuí. Isso aqui é um Pânico no Piuí, cara. Ninguém tá deixando like, eu tô em pânico. Gostou? Oh, deixa um like. Ninguém merece ficar ouvindo esse cara gritar. Tem coisa mais assustadora do que se perder? E eu não tô falando de se perder da sua mãe no mercado quando você é criança, o que também é muito assustador. Mas eu tô falando de se perder depois de adulto, quando você vai pra uma nova cidade, você não conhece muito bem, não sabe pra onde tem que ir, daqui a pouco a internet não funciona, não consegue colocar o GPS, você não sabe pra onde ir, você pensa, meu Deus do céu, eu vou morrer! Papai! Foi esse sentimento que tomou conta do roteirista Alan B. McElroy, quando ele estava passeando com sua esposa de carro e, para fugir de uma tempestade de neve, ele decidiu pegar um atalho, pegar um outro caminho, uma via rural, totalmente solitária, naquele lugar ali, sem saber para onde ir. Em uma época onde GPS não era algo que existia em todo carro, esse cidadão começou a imaginar as piores coisas que poderiam acontecer com eles ali. E no meio dos pensamentos dele começou a pipocar quadrilha de sádicos, massacre da Serra Elétrica, essas coisas começaram a vir assim, sabe? Que mente vazia é vazia. Então, em vez de se focar em como sair dali e salvar sua família, ele pensou assim, cara, vou dizer uma coisa, essa sensação aqui, isso poderia virar um filmaço. Onde alguns veem desespero, outros veem oportunidade. Pânico na Floresta. Lançado em 2003 com direção de Rob Schmidt, de Crime e Castigo na Subúrbia, e roteiro de Alan McElroy Jenkins. Gostou? Adorei. E ele tem um belo currículo, né? Ele fez já o Spawn, né? Muita gente gosta, aquela capa de CGI viva. E também Halloween 4, um dos menos piores dentro de um panteão de lixos. Eu acho que essa foi uma bela vitória. Pânico na Floresta, ou Wrong Turn no original, se inicia com o casal Rick e Haley ali escalando as montanhas no da Virgínia. Lá no meio do nada, não tem nada. Puta Virgínia, caraca, bicho. Que isso? Ai, que susto! No do estado da Virgínia. Achei que fosse a nossa Virgínia. A nossa Virgínia que é uma alpinista social, entendeu? Nós já entramos com uma ação civil, sim, contra ele. E no meio da escalação, escalagem, escalamento, escalada, perfeito. Eles são atacados por figuras misteriosas. Primeiro, o Rick é puxado pelas pernas e some da tela, mas de repente o sangue dele começa a escorrer bem no rosto da Hayley, que ainda tá escalando. E ela pensa assim, cara, eu não vou deixar me puxarem pra cima não. Então ela corta a corda, acaba caindo, mas sobrevive a essa queda de 200 metros. Só que logo na sequência, ela é puxada por um desses canibais e também desaparece. Ela morreu. O filme então começa a mostrar os créditos de abertura e ali a gente vê criaturas deformadas com diversas mutações e menções à endogamia. E aí você se pergunta assim, caraca, que caceta é endogamia? É parente tendo filho com parente, o que muitas vezes pode ocasionar deformação. Ou seja, esses canibais são uma grande família. Essa família é muito unida.
E também muito deformada. Pam, 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 assassina de montão. E acabam fazendo um churrascão. E curioso esse início, né? Porque no início dos anos 2000 era uma tendência esse início de filme com várias reportagens passando, palavras de efeito, videozinho, sabe? Tipo, tinham vários filmes que usavam essa ideia e novamente a gente tá vendo isso aqui, né? De novo! Isso foi no prólogo, porque no enredo a gente conhece um novo personagem, o Chris Flynn, um estudante de medicina que tá lá com seu Mustang, até que ele é atacado por uma criatura muito mais desgraçada que o casal anterior, o Trânsito de São Paulo, que é quase uma entidade viva que acaba com a vida de qualquer um, né? Porque aqui é o São Paulo. O Chris Flynn tá indo pra uma entrevista de emprego e quando ele percebe que vai levar 2 horas pra avançar 5 quarteirões na Avenida Paulista, ele pensa assim, cara, eu não posso seguir aqui, eu vou perder minha entrevista. Eu tenho que procurar uma outra alternativa. Então ele sai da estrada principal, vai por uma rota alternativa, até que ele encontra um posto de gasolina e para fazer algumas perguntas. Posto esse da bandeira Ipiporco, o posto mais imundo já visto na história da humanidade. Não tá funcionando. Não tem outro telefone? Que é comandado pelo velho desdentado, né? Um velho extremamente sujo e asqueroso também, que fica tomando um iogurte em uma cena muito nojenta. Está me gozando, moço? Iogurte não, antiácido. Aparentemente esse cidadão se alimenta de uma maneira um pouco estranha, eu acho. E aí ele tem que ficar tomando esse antiácido aí pra poder descer toda aquela parada. Agora o que é curioso sobre o visual dele é que ele tem 2 dentes. Um bem afastado do outro. Imagina que é pra poder encaixar uma long neck e abrir. Brabo! O Chris pede ajuda pro velho, mas é a mesma coisa que pedir ajuda pra uma pedra. O velho não se comunica direito, todo torto, todo errado, não sabe nada direito. Ele fala, tá bom, eu vou dar uma olhada aqui no mapa pra ver se eu consigo me situar. E sabe como é que é olhar as coisas no mapa, né? Dá pra entender alguma coisa? Escuta, por que essa linha na rodovia Urso da Montanha? Terra. Ele consegue ver que tem uma estradinha que vai acabar se conectando com a rodovia mais à frente. Então ele conseguiria desviar do trânsito de São Paulo e chegar lá na frente, entendeu? Ele pensa assim, quer saber? É por aqui que eu vou. Esse cidadão então pega o carro, vaza dali, segue essa via rural, que nem aquela que o Alan McElroy se perdeu, só que no meio do caminho ele se distrai com seu celular sem sinal, ele fica mexendo um bom tempo naquele celular sem sinal. Ele achou que se ele apertasse pra cima, pra cima, pra cima, pra cima ia aumentar o sinal? Presta atenção! O que ele pensou eu não sei, mas ele ficou mexendo nisso e não viu um carro parado na estrada, então ele acaba batendo no veículo de vários jovens estereotipados de filme de terror. Tem uma batida ali. Eita porra. E eu vou dizer, o médico ele tem que ter responsabilidade, né? Ele tem que prezar pela vida humana e cuidar das pessoas. E esse acidente aqui mostra que ele é um burrão, né? O cara é desatento da porra, mexendo no celular, batendo nos outros, que isso? É, mas ele tá pronto pra salvar todo mundo ali. Mas eu vou cobrar 70% a mais em tudo. É verdade, ele desce do carro e começa a falar, ai, desculpa, eu não vi vocês, como é que você não viu um carro aqui na frente? Fica aquela discussão desgraçada, ele comenta assim, olha, foi mal, desculpa, a gente não consegue andar agora com o carro, mas eu vou ajudar vocês aqui a encontrar alguém. Então eles partem numa jornada rumo à floresta para encontrar alguém que consiga ajudá-los. Alguém me ajuda! O que me chama muita atenção, né? Porque faria mais sentido eles ficarem na estrada esperando ajuda. Eles partem literalmente em direção à mata fechada em busca de ajuda. É que vocês são muito burros mesmo. E é curioso porque os jovens falam, olha, tu ter batido no nosso carro não ajudou, mas o problema maior é que a gente acabou passando por cima de um arame farpado e furou o pneu. Ou seja, aparentemente alguém colocou esse arame farpado na estrada. Encontrei isso amarrado na árvore. Alguém fez isso. É a Hospitalidade do Sul. O grupo então se divide. 2 jovens transantes ficam ali cuidando dos carros, o casal Evan e Francine. E enquanto isso, o resto da turma, que tem o Chris, um outro casal mais recatado, né, que é um cara que parece o Birubiru, e tem também a Carly, que é a namorada dele. O Birubiru eu vou te contar que é um bicho grilo do caramba, né? Vem com uns papos estranhos, meio sem noção, não entendi muito bem esse cara. Sabe, eu estou falando a gente fugir. Tá me entendendo? Não entendi nada. E além deles dois, tem a Jessie, que é uma garota que perdeu o seu namorado. Na verdade, eles terminaram um namoro. E aí todos esses amigos decidiram levar ela pra essa viagem pra ela se esquecer, entendeu? Pra ela se distrair. E levaram ela pro c... do mundo. Você sim é que tem bons amigos. Bom, como é um filme de terror do início dos anos 2000, obviamente eles vão se separar. 4 desses jovens vão mata dentro buscar ajuda, enquanto os outros 2 ficam na estrada fazendo sacanagem e usando droga. Isso aqui é um filme de terror dos anos 2000. Logo, o que acontece com eles?
Um grupo de canibais estranhos capturando jovens no meio do nada. Esses deformados malucos colocam arames farpados no caminho para fazer com que os carros parem. O Alan McElroy conta a história, né, do insight que ele teve sobre esse filme quando ele estava na nevasca e se perdeu e tudo mais. Eu não tô duvidando dele, essa história deve ter acontecido, mas entre os pensamentos dele, como eu disse antes, deve ter pipocado quadrilha de sádicos, né? Suspeito! Porque este filme é igual Quadrilha de Sádicos. Sabe quando a gente vê dois filmes que são parecidos, a gente diz assim, poxa, claramente existe uma inspiração de um e outro aqui. Esse filme não é parecido, esse filme é igual Quadrilha de Sádicos. Igual, e ele inclusive copia coisas muito óbvias, tipo o arame farpado, os jovens ali, as deformações. Quadrilha de Sádicos também trabalha questões que vão aparecer nessa saga de ter algum tipo de contaminação por conta de radioatividade, de fábricas, ter também esse lance de relacionamento entre membros da mesma família, tudo estava em Quadrilha de Sádicos. O cara que tava no posto de gasolina também, que depois vai fazer parte do rolê, tava... Nossa, cara, é tudo igual, velho. Eu nego até a morte. Além disso, esse aqui é o caso clássico do filme, que o carro dá problema, o telefone não tem sinal, os protagonistas sempre tropeçam, entendeu? Ele é esse filme que reúne todos os clichês do mundo. Mas ele é divertido. Mas ele é legal, cara. E aí, vai fazer o quê, entendeu? O filme é muito divertido, cara. Tu começa a assistir ele, e ele é curtinho, ele é dinâmico, tu quer ver o que vai acontecer depois e tal. Daqui a pouco tu engrena, e todos esses problemas existem e tal, você até pode apontá-los, mas ele é tão divertido que você passa por cima de tudo, sabe? Inclusive, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, é muito mais legal assistir Pânico na Floresta do que o filme que ele copiou, Quadrilha de Sádicos. Pior que é. 2 já foram, mas os jovens não sabem disso. Afinal, eles estão no cu da floresta procurando alguém pra ajudar. Porque é assim que a gente faz, né? A mata dentro procurando alguém. Não é que eles encontram uma casinha, uma cabana bem estranha e tal, e eles fazem uma coisa que eu acho meio curiosa. Eles invadem a casa, procurando alguém lá dentro. Ei, o que vai fazer? Eu vou ver se tem um telefone. Você vai pra cadeia. E eles não veem ninguém, eles só conseguem enxergar várias coisas estranhas, cacarecos, várias coisas que eles acumularam. Talvez essa família que mora ali é uma família de acumuladores. Acumuladores compulsivos. Eles procuram muito um Super Nintendo usado, talvez um telefone velho que de repente faça uma ligação. Disco de vinil que hoje em dia tá vendendo bastante. Disco de vinil que se valorizou muito, mas eles não encontram nada disso. Ali só tem restos humanos, entendeu? Tem umas coisas meio sinistras em conserva. Rabanete. Então os jovens pensam assim, cara, tá na hora da gente ir embora desse lugar, isso aqui não foi uma boa ideia. Quando eles estão saindo, é que a porca torce o rabo, porque chegam os canibais que vivem ali. Dente de serra, 3 dedos e um olho. Só nome massa, né? Parece uma banda de forró. E é curioso, né? Porque eles não sabem que esses canibais são assassinos. Eles viram alguns restos estranhos, eles não sabem o que está acontecendo, mas por via das dúvidas, vamos se esconder. Então eles pegam e ficam embaixo das camas ali, se escondendo dos canibais, que entram na casa fazendo barulho, arrastando gente morta. Eles percebem que ainda bem que se esconderam, porque de fato os canibais são do mal. Os canibais acabam se alimentando, alguns jovens assistem isso horrorizados, mas ficam quietinhos, só esperando o momento oportuno para escapar dali. E esse momento chega, tá? Porque os canibais, depois de comer, vem a siesta, né? Tem que dar aquela descansadinha, dormir. Eles pegam no sono e eles vão lá bem devagarinho, pé por pé, para escapar daquele local. Vamos dar o fora daqui, este lugar me dá nojo. E muita gente reclama porque nesse momento é o seguinte, né? Eles viram que os canibais mataram os amigos deles. E eles estão ali passando, sem se vingar, sem fazer nada, eles só querem escapar. Eu não sei o que eu faria, sabe? Eu não sei se é tão fácil pegar e matar 3 pessoas ali, entendeu? Mas eles resolveram escapar. Mas não é tão fácil. Respeitaram o sono dos canibais, foram embora pé por pé. Só que quando eles estão de saída, obviamente, a porta faz... E aí acaba acordando um dos canibais, que acorda os outros 2, e assim vai se iniciar uma grande perseguição. E vou dizer uma coisa, tá? Essa cena aqui é da hora. Essa cena aqui tem tensão, entendeu? O pessoal tá ali escondido, começa a cair sangue, tem uma hora que o canibal vai pegar uma coisa que caiu no chão, ele quase encosta no cara que tá embaixo da cama. Uma boa cena de tensão. E o som dessa cena é muito bem trabalhado. Uma coisa que as pessoas esquecem às vezes, porque os canibais têm esse visual clássico e tal. Nesse caso, é um visual um pouco diferente do que foi virar depois nos outros filmes, mas além do visual, que pra mim pega bastante é o som. A respiração dos canibais, eles rangendo, fazendo barulhos com a boca. Tudo isso é muito assustador e a gente fica ali no ponto de vista dos jovens, né? Estou ficando nervoso!
O grupo foge ali pela floresta e, bom, isso aqui é um filme de terror dos anos 2000, então eles decidem se separar. O Chris e o Birubiru vão atrair os canibais para que as duas garotas possam pegar um carro, ligar ele para todo mundo escapar. Porque ali tem vários carros de pessoas que já foram vítimas desses canibais. E eu acho curioso que o Chris tem a ideia maravilhosa de sair correndo que não é maluco para chamar a atenção dos caras. Só que os canibais, um deles tinha uma arma, então ele dá um tiro no Chris. E aí ele fica mal e os canibais nesse momento podiam ir lá e finalizar ele. Mas aí o filme acabaria muito cedo. Então eles decidem que vão ir atrás do Birubiru na floresta, entendeu? Enquanto as duas garotas vão até lá, socorrem o Chris e fogem com ele até um carro que de fato está funcionando. Eles conseguem arrancar o carro e pegam a estrada. E o Birubiru, meu irmão, acaba morrendo, mostrando a habilidade única de um desses deformados com um arco e flecha. Praticamente o Legolas com dentes de serra. Não. Melhor se segurar, Legolas. E essa cena aqui é tipo Boromir, tá ligado? Ele vem morrendo assim na floresta e as pessoas olham, não! Cara, e a dublagem da namorada do Birubiru é insuportável. Assim, ela é uma boa dublagem, entendeu? Mas é que, cara... Ah, tá, tem uma treta a respeito de dublagens, tá? Porque pelo que eu fiquei sabendo, tem duas dublagens desse filme. Então tem a dublagem original, que é a que foi lançada junto com o filme, e tem uma redublagem mais tardia. E as pessoas que gostam muito de Pânico na Floresta, porque tem que falar isso, tá? Pânico na Floresta tem um fandom gigantesco e muito fiel. Eles ficam putos com a nova dublagem. Não. Eu não sei, cara, mas eu sei que o desespero dessa garota vendo que o Birubiru morreu e pensando que ela precisa escapar dali em vez de morrer, ele me irrita um pouco, sabe? É aquele personagem de filme de terror que dá vontade de deixar pra trás. Vamos, porra, eles vão perseguir a gente, vambora! Já era, morreu? Se morrer, morreu. Só que, meu amigo, isso aqui é um filme de terror dos anos 2000. Esse carro vai dar problema, é óbvio. Então eles vão ter que sair do carro e procurar ajuda de outra maneira. E eles acabam vendo uma grande torre. E eles pensam, nessa torre deve ter um rádio. Vamos subir lá, ligar pra alguém e pedir ajuda. Acho que não tem ninguém lá. Não faz mal. Deve ter um telefone ou um rádio. Talvez possamos ver a estrada. E de fato é isso que acontece, eles conseguem contato, pedem ajuda, a comunicação dá uma falhada, entendeu? Mas a mensagem acaba chegando até a outra ponta. O problema é que lá embaixo os canibais estavam de passagem e ouviram tudo que eles falaram 6 metros acima, pois esses canibais têm uma audição muito diferenciada. A radiação, né? A radiação, além de deixar eles super fortes, habilidosos, também faz com que a audição seja elevada. Como eles foram expostos à radiação, faz sentido que eles ouçam o que está sendo falado no rádio, né? Ai, sim. Super audição. Mas é que também eu vou dizer uma coisa, tá? Esses jovens, eles também se esforçam pra fazer barulho. Né? Muito. Tá, eles ficam ligando lanterna dentro daquela torre de vigia, fazem barulho, chacoalham tudo, ligam a JBL. E tem a mulher que grita porque perdeu o Birubiru, né? Essa mulher aí, ela tá descontrolada. Oi, tem alguém aí em cima? Ai, Jura, fica quieta, meu! E você olha pra esses canibais, você pensa, eles são deformados, talvez até com a mente não tão elevada, mas é aí que você se engana, meu irmão, porque eles têm uma inteligência em combate muito grande. Eles tacam fogo naquela torre de vigia e o fogo começa a subir, e os jovens são obrigados a escapar daquele rolê. E eles estão lá em cima, como é que vão escapar? Não pode descer as escadas. E aí eles têm que se jogar nas árvores. E essa cena não tem CGI, os dublês realmente estavam se jogando em árvores. Então parabéns pros dublês que estão fazendo essa loucura, inclusive pra dublê da Jess que se joga de costas. Cara, esse salto é demais, cara. Tá no meio tá em cima de uma torre, precisa sair dali vivo. O que essa garota faz? Ela se atira de costas, cara. Olha que pessoa que não tem medo da morte, velho. É uma loucura, tá? Essa galera se jogando em árvore, cara. Cara, e não é possível que essa dublê não tenha se machucado. Não é possível. Olha essa batida nas costas dela, não tem como. Talvez a altura não seja a mesma que é representada no filme, mas de qualquer maneira... Mas a impressão que eu tenho é que se eu cair no chão assim, eu vou me machucar, cara. Porque ela caiu da pior posição possível. Se eu me jogar na cama, assim... talvez eu já me machuque. Me quebrei. O trio tá ali em cima dos galhos e começa a escapar dos canibais como se fossem personagens do Donkey Kong. Só que a jovem gritona, essa se dá mal, porque ela fica ali junto com os canibais que simplesmente arranca a cabeça dela. Numa cena muito memorável, tá? E muito bem feita. Eu não sei se a gente vai poder botar ela aqui no YouTube, porque ela é bem gráfica, mas fica só a cabecinha dela lá em cima e o corpo cai.
O Chris e a Jessie conseguem derrubar o Três Dedos ali de cima e eles então seguem numa fuga e acabam indo parar numa caverna próxima a uma cachoeira. E aí eles já estão cansados, né? É noite, é aquela história, é o momento de se resguardar, de conversar um pouquinho sobre coisas insignificantes para no dia seguinte continuar a jornada. Cheguei em casa na sexta e tinha uma mensagem do meu namorado que não dava mais pra gente continuar junto. Então quer dizer que tem uma chance. Mas durante a noite eles acabam tendo pesadelos. E aqui tem uma parada que eu adorei, que eles têm uma conexão neural de sonho. E eles sonham com a mesma coisa e se assustam ao mesmo tempo. Isso é muito foda, cara. Foi só um sonho. Pela manhã, os dois veem um belo dia e percebem que é a oportunidade perfeita de escapar dali, então eles começam essa fuga. Só que depois de 12 passos, eles são encontrados pelos canibais, que logo derrubam o Chris montanha abaixo, jogam ele para baixo do barranco e sequestram a Jessie. Eles sempre matavam, né? Mas agora eles pensam assim, por que não sequestrar? E o Chris deu uma sorte danada, porque derrubaram ele bem na hora que estava passando lá embaixo um carro de polícia com o xerife. E ele sai correndo lá, vai falar com o xerife, falando, cara, pelo amor de Deus, ajuda a gente, tem esses canibais malucos. O xerife sem entender nada, falando assim, a gente ouviu a ligação de vocês no rádio, mas não sabe onde é que vocês estavam e tal, agora a gente chegou aqui, o que vocês querem? E ele tá desesperado, o Chris tentando explicar. E aí vem essa cena aqui. Por favor, me escuta, tem pessoas mortas. Mortas? Que pessoas? Que é muito boa, tá? Porque é uma piada que é interrompida, né? Ninguém vai morrer, aí o cara morre. O Legolas, né? Ele é o brabo, não adianta. Não erra uma. O xerife acaba morrendo ali e o Chris pensa assim, cara, eu vou pegar a arma desse malandro e eu vou matar o Legolas. Não, na verdade ele fica ali barateando, né? Ele não sabe muito bem o que ele tem que fazer, ele fica andando de um lado pro outro assim e tudo mais. E quando o canibal chega perto, já não encontra mais o Chris porque ele se escondeu. O deformado então dá partida no carro pra voltar pra casa e aí a gente vê que o Chris tá, ó, penduradinho embaixo do carro. Um Homem-Aranha corno. Um carro que aparentemente não esquenta o cano de descarga. E aparentemente o Chris, que estava ferido, né, porque ele leva um tiro na perna, também é um cara que eu vou te contar uma história, né? Ele tem uma resistência corporal absurda, porque ele consegue ficar pendurado, passando numa caminhoneta que está numa estrada de chão, que deve passar por buracos e lombadas o tempo inteiro. Deve passar por aquelas pedras que ficam mais altas, sabe? Mas nada o afeta. A chuva constante que caiu em São Paulo desde o início do ano abriu vários buracos nas ruas da capital. Então ele acaba chegando na morada do capeta, onde está Jessie, acorrentada, aprisionada. Acorrentado em você. Estou me sentindo acorrentado. E ela tá lá na merda. E o Chris fica lá esperando o momento oportuno de atacar. Enquanto os canibais ficam provocando ela, fazendo fazendo um monte de... Sei lá, essas coisas que o canibal faz. O canibal é maluco. Socorro! E aí o Chris não aguenta mais essa pataquada e resolve que vai salvar a Jessie. Mas ele faz isso de uma maneira meio curiosa. Ele joga um molotov, ele joga um fogo lá, não sei como ele faz isso, e taca fogo na casa onde tá a mulher que ele quer salvar, né? Quer matar minha amiga? E depois disso ele entra com a caminhonete pela porta, arrebenta a cabana inteira desses bichos, entendeu? Ele desce do carro, vai rolar muita lutaria, muita brigação, mas ele consegue soltar a Jessie. Só que no meio disso, os canibais, cara, eles são muito bravos, entendeu? Porque eles vão revivendo, eles são quase uns X-Men, assim, eles são atingidos, mas logo eles renascem ainda mais fortes. Só que pra sorte do Chris, a Jessie fez um cursinho no Senai de tiro ao alvo. Então ela pega o arco e flecha do nosso amigo Legolas e parece que o poder não estava nele, mas sim no arco e flecha, entendeu? Porque ela dá um tiro perfeito na cabeça do canibal. E eles conseguem escapar da casa, vão vazar, só que olha só, novamente, o fator de cura fala mais alto, então esses Wolverines aqui começam a levantar, rise from your grave, eles vão levantando e tal, e aí ele pensa, cara, só tem uma bala na arma, o que eu vou fazer? Não tem como matar os três com uma bala, só que ele percebe que ali perto, naquela caminhoneta, tinha um galão de gasolina, então ele dá um tiro lá. A cabana então explode e os canibais morrem ali. Na sequência, os dois jovens entram no carro e voltam até o posto Ipiporco, onde eles pegam aquele mapa que estava na parede, olham com cara de pro velho imundo e vão embora dali. Vamos embora dessa porra! Numa cena pós-créditos, a gente vê que policiais chegam naquela cabana, tá tudo destruído, tudo chamuscado, mas os canibais não estão lá. O que aconteceu? Sumiu! Eles estavam a mimir, pois aqui nesse momento um outro xerife aparece lá e é morto
pelo nosso amigo Três Dedos. Chamuscado, mas mortal. Pânico na Floresta custou 12 milhões e faturou 28 e as críticas foram mistas, isso porque é um filme bem comum de slasher, né? Ele segue a cartilha, não tem nada de muito novo, também tem essas semelhanças gigantescas e gritantes com quadrilha de sádicos, mas fato é que é um filme muito divertido, né? Então mesmo que ele seja esse filme bem genérico e tudo mais, tu começa a assistir e tu quer ver até o final. E vou dizer uma coisa, esse filme tem, que nem a gente falou, ele deve ter, sei lá, 1h20, entendeu? Ele é muito curto, ele sabe o que ele tem que fazer, ele não enrola. As cenas são boas, né? As cenas de perseguição são boas, aquela cena do policial que ele vai ajudar e ele acaba sendo atingido, então tem essas piadinhas também. Ele é um filme que se leva um pouco mais a sério do que depois a franquia vai acabar virando, entendeu? Mas ainda assim funciona muito bem. Tem que admitir que isso é legal! E deixa um gancho pra continuação, afinal de contas os jovens saíram, mas os canibais estão vivos, estão queimados, como será que eles vão continuar? Bem, eles vão ignorar completamente esse final aqui e vão partir pra uma outra ideia. Ah, tá. Como o primeiro filme não foi lá um grande sucesso, né, não fez uma bilheteria absurda, foi mais um sucesso talvez depois no DVD, o pessoal pensou, vamos fazer essa continuação direto pro DVD. E não vamos continuar nada do primeiro, vamos contar uma nova história e vamos seguir agora os canibais, não os protagonistas que sobreviveram lá do primeiro filme. E também rolava uma ideia muito genial de fazer uma espécie de reality show, se baseando em The Survivor e tal, esses reality shows de sobrevivência dos americanos. Até porque tinha um filme que eles poderiam copiar um pouco disso, né? Outra vez? Halloween já tinha feito um filme com reality show. E deu muito errado, né? Mas enfim, eles acharam que seria uma boa ideia. Lançado em 2007 com direção de David Lynch e... não é David Lynch, é Joe Lynch, que é o primo do interior do David Lynch. O primo que passou a vida inteira ouvindo falar, ó teu primo lá, dirigindo não sei, ó teu primo lá não sei aonde. Esse cara sofre. Desumanos, o que tá acontecendo comigo? Bom, o Joe Lynch, o primo com menos glamour, fez o grande A Queima-Roupa. E o roteiro é da dupla Alfredo Septime e Turi Meyer, de O Retorno do Duende. Como me dói que isso aconteça num dia que eu tô meio sem voz, sabe? Quer tentar? Meu ouro! Parabéns, a habilidade do cara não morre, né, cara? Você manja muito, irmão! Pânico na Floresta 2, ou Floresta do Mal, ou Floresta Maldita. E aqui tem uma treta que é o seguinte. O primeiro filme, Pânico na Floresta, Wrong Turn, no original, foi distribuído pela Play Art, aqui no Brasil. E assim, o nome Pânico na Floresta pertencia à Play Art. Na hora que lançaram uma continuação, Wrong Turn 2, e ele chegaria aqui no Brasil, a Play Art falou, não, eu vou pegar um outro filme e vou botar esse filme que também tem floresta, também tem gente morrendo, que no original era Timber Falls, e vou falar que esse é o Pânico na Floresta 2. Resumo, se você procurar por Pânico na Floresta 2, pode ser que você assista ao filme errado, que é o Timber Falls, pois o correto foi distribuído pela Fox aqui no Brasil e teve outro nome que foi justamente Floresta do Mal. Ou Floresta Maldita, dependendo de onde você procura. Eu não entendi nada. Bom, esse Pânico na Floresta 2, Wrong Turn 2, ele começa com a Kimberly, uma subcelebridade no seu carro conversível, indo até a locação onde vai ser gravado um grande reality show de sobrevivência. Mas aparentemente ela é uma competidora tão ruim, mas tão ruim, que ela não consegue nem chegar no reality show de sobrevivência, porque antes disso ela já acaba morrendo. Já que, ao longo do caminho, ela acaba atropelando uma pessoa. Na verdade, um canibal se atira no carro dela, e quando a Kimberly para pra ver o que é, já sabe, né? Ela encontra a morte. E a gente percebe que o corpo da Kimberly era feito inteiramente de salsichão, porque ela é cortada ao meio, de dentro dela cai um monte de linguiça e 2 canibais levam ela embora. E só cai linguiça, né? Ela não tem mais nenhum órgão, né? Você não vai poder ver isso por motivos óbvios aqui no YouTube, né? Mas acredite na gente, ela só tem salsichão, como o gaúcho chama a linguiça de churrasco. Outra coisa curiosa é que ela não tem sangue dentro do corpo, né? Porque ela é cortada, eles começam a arrastá-la pelo chão, mas esse corpo não deixa um rastro de sangue. Eu gosto muito que aqui tem um efeito bem legal, porque eles dividem ela ao meio, né? E a gente vê esses 2 pedaços, né, que foram feitos, só que claramente é uma borrachona que eles estão arrastando, né? Porque ela fica toda maleável, assim. Mas é bem feito, tá? Uma boa cena. Eu queria ver! E ela também tem um timing cômico, né? Você percebe logo nesse início que o filme ele vai apostar um pouco mais no terrir. Ele vai fazer piada, ele vai mudar um pouco a abordagem lá do primeiro filme.
A partir daí a gente conhece os grandes participantes desse BBB de sobrevivência, ou desse No Limite, que também a gente já viu no Brasil, ou The Survivor, tem vários. Ilhados com a sogra. Não é bem... Tá ficando doido, é menino? Bom, tem vários programas parecidos com esse de sobrevivência e a gente vai conhecer os nossos personagens. Primeiramente tem o Thiago Leifert, né, o apresentador, que aqui é o ex-coronel Dale Murphy, nosso eterno Ramo do Paraguai. Temos também o babaca Jonesy, que só fica falando coisas transantes, especialmente com a Amber, uma ex-militar, que ele vai descobrir que é lésbica, então tudo que ele fala, ela não aceita muito bem, ela não gosta, entendeu? Eles gostam da mesma coisa. Temos também a gótica Nina, temos a garota que tá disposta a tudo por 1 minuto de fama, Helena, e por fim, o ex-jogador de futebol americano Jake, que tem um problema no ombro, ele se lesionou, teve que abandonar a carreira, e agora ele tá aqui tentando juntar dinheiro pra viver uma vida que ele poderia ter tido no futebol, mas não rolou, né? E a última participante seria a Kimberly, mas como a gente bem sabe, ela não conseguiu chegar no programa e o pessoal da produção não sabe por quê, então tem que substituir. E quem é que entra? A Mara, que era parte da produção, mulher do Michael, que é o diretor. Então eles falam assim, olha, entra no lugar dela só pra compor elenco. Que é assim que funciona, né? A TV precária, né? Realmente eles não tinham uma outra solução. É só incluir você e tá tudo certo. Não, acho que não. Que outra opção nós temos? Então vamos ajudar. E aí começa a grande apresentação desse programa. O Ramo do Paraguai fala que é uma floresta da Virgínia com muitos perigos, tem cachoeiras, tem... A Virgínia tem muita coisa mesmo, né? Tem uma floresta inteira. É um problemaço essa tal da Virgínia aí. E o Ramo do Paraguai fala sobre isso, inclusive tem uma dinâmica de radioatividade, tá? A pessoa pode acabar pegando uma cartinha que faz com que ela fique com radioatividade e ela vai ter que tomar um remédio, senão ela acaba sendo eliminada do jogo. O jogador que estiver usando um cartão de radiação simulada está morto. Nossa, tá bom, você fala demais, gurizão. Me admira quanta atenção o meu colega prestou no filme pra lembrar da regra da radioatividade. Eles largam um monte de regra que não tem importância nenhuma. Mas pra mim tem. É tudo uma grande desculpa pra separar esse pessoal em duplas, entendeu? Porque tem que ter essas mortes mais espalhadas, né? E pra ninguém poder chamar a polícia e pra não dar desculpinha que não tem sinal, eles confiscam o celular de todo mundo antes do jogo começar. Faz sentido isso aí, tá? Em reality shows geralmente é assim, né? É verdade. Enquanto o povo se prepara para começar a brincadeira, a gente também vê um pouco dos canibais. E agora a família do Três Dedos está maior. A gente tem mais gente ali para compor elenco. Temos também canibaisas, mulheres canibais, tá? Elas fazem parte do casal, dando a entender que o incesto foi generalizado, entendeu? Teve ali os filhotes de canibal, começaram a fazer filho entre eles. E é uma bizarrice essas pessoas, sei lá. Cara, sem TV, sem um celularzinho, sem um videogamezinho, sem um jogo de tabuleiro, sem um rádio, vai fazer o quê também, né? É, tem razão. Nossa, que casal lindo! E essa turma toda já começa a fazer maldade assim que os jogos começam. Tem um cara lá da produção, que é o Shyamalan, que ele tá lá fazendo algumas coisas e ele acaba sendo atacado por um dos canibais. A gente nem vê nada do Shyamalan, a gente só vê numa câmera de segurança ele sendo atacado. Eu não tô enxergando. E o pior é que no meio da confusão, esses canibais acabam inclusive sequestrando o Ramo do Paraguai. E meu irmão, que engano fazer isso. Eles levaram o leão pra toca, entendeu? Eles deixaram aquele bicho imparável lá dentro e agora ele tá lá preso. Mas se ele se soltar, meu irmão... Tu vai ver, ele tá fudido, Borel. Enquanto eles vão comendo pelas beiradas, tem um pessoal que vai comendo pelo meio. Isso porque o diretor, cameraman e homem do cafezinho, o Michael, ele chega pra dupla Jake e Helena e ele fala assim, ô Helena, o negócio é o seguinte, tá? Dá em cima desse cara, vamos fazer umas cenas quentes aqui, porque a audiência vai subir e tu vai ganhar muita fama, porque tu vai ficar no centro de tudo, entendeu? Daí eles ficam gravando um papinho entre os dois, só que o ex-jogador de futebol, ele não tá muito afim disso, ele quer sobreviver e tal, e ele dá um perdido. E o diretor insiste, eles vão até um laguinho e fala, olha, vai lá, tira a roupa, Helena, mostra aí os seios pra ele. Helena vai lá, mostra os seios, e o jogador fala assim, cara, tu acha mesmo que eu vou transar com ela aqui? Minha mãe vai ver esse programa depois, eu não quero esse tipo de fama pra mim não, eu não quero essa parada. Pega e vai embora. Vou dizer uma coisa, tá? Ele ganharia o reality se fosse de verdade. Por essa atitude aqui, ele teria ganhado muitos pontos, entendeu? Você tá doido. Depois a gente se vê. Depois a gente se vê. É isso que é o jogo do sucesso. E aí, nesse momento, o que eu leio dessa cena? Esse filme é quase um slasher que quer fazer críticas aos slashers. Então, tipo, todo slasher tem sexo. Então tem um personagem que só quer sexo, mas vem esse outro personagem que fala assim,
Não. Eu tenho um intuito melhor na minha vida. Mas pra confirmar que é só um filme slasher safado, na sequência a Helena fala assim, eu só quero fama mesmo, então, ô diretor, quer me comer? Cara, é isso. Porque não vai ser gravado, entendeu? Ela só quer dar pra, sei lá por quê. Pra dar. E eu quero todo o tempo na televisão que eu puder ter. E eu sei como garantir isso. Amiga, que piranha. Porque ela acha que assim ela vai receber mais holofotes, ela dá esse agrado pro cameraman, no homem do cafezinho, diretor. Isso aqui pra mim é o equivalente a você querer ter destaque com algum jogador de futebol, entendeu? Uma parada assim, e você ter um caso com o juiz. Pra mim é a mesma coisa. Não, então o caso com o Gandula. Com o Gandula, cara, que isso, cara? Sim, amiga linda burra. No fim das contas, eles fazem o bem bom ali no lago. Mas quem que assiste isso aí? A namorada do Michael, porque além de ser o diretor, ele é o namorado da garota da produção. Olha que precária a produção desse reality show, cara. É, uma produção familiar, né? Assim como os canibais familiares, né? Esta família é muito unida. Cara, e aí no meio dessa mata imensa, a garota tava passando justamente por ali na hora. Ela vê isso, fica muito chateada, vai chorando e a dupla dela, a Nina, a gótica, vai atrás. Enquanto isso, o Michael termina de fazer o serviço ali com a garota e diz assim, ó, quer saber? Tô indo pro trailer, porque agora eu tenho que passar café pra todo mundo, tenho que preparar a janta de todo mundo, vou ter que dar banho no fulano, no ciclano, então ele vai embora. Tem que levar os cachorros pra passear. Tem que levar os cachorros pra passear. E a garota fica ali na beira do lago e decide que ela vai tomar um banho de sol. Num lugar que não tem sol. Isso me chama a atenção. Eu vou me bronzear um pouco. Tá. Chega de falar do sol. Chega de falar da porcaria do sol. Então ela fica ali seminua na sombra, sendo observada por um canibal tarado. O canibal tá de olho nela. Eu vou pedir pro editor bipar o que eu vou falar aqui, mas é uma sacanagem, porque a gente é obrigado a ver o canibal Pô, isso é sacanagem, né, irmão? Isso é nojento. Aqui tem essa cena asquerosa do canibal se dando prazer. Quando chega até ele, a canibaia. A mulher dele aparece ali, vê o que tá acontecendo, vai dar uns cara. clicão nele, assim. E aqui rola esse momento casos de família, onde ela deveria ficar muito pistola com ele. Só que antes disso ela pensa assim, cara, quer saber? Eu vou matar essa mulher que tá tomando banho de sombra. Ela vai até a garota e tira a vida dela. Enquanto isso, a gente vai lá pra querida gótica e a Mara, né? Ela tá lá chorando as pitangas e enquanto elas vão passeando, tem toda uma dinâmica que a Mara quase vai morrer de radioatividade. Aí tem que pegar o cartãozinho. Essa parte deve ter fascinado, Miguel, né? Eu assistia isso e pensava assim, cara, o que esse filme tá falando? Cala a boca com essa dinâmica, cara. Eu me divirto. E aí eles têm que sobreviver a isso e aí junta, a gótica vira amiga da Mara e elas ficam assim nessa parada, nossa, agora somos amigas. Só que esse baque de ter visto o namorado traindo ela fez com que a Mara não quisesse mais papo com ninguém. E no meio desse rolê, eles acabam encontrando uma cabana, a cabana dos canibais. E eles vão lá xeretar, mexer nas coisas e tal, até que daqui a pouco eles percebem uma movimentação. E elas se escondem. E quem que chega naquela cabana? Duas canibais. E uma delas está grávida. E aí a gente é obrigado a presenciar, por meio dos olhares das duas personagens, o nascimento de um deformato. Um bebê repolho. A cara da mãe. Só que elas acabam sendo avistadas e são obrigadas a escapar. E nesse momento, a gente vê uma correria pela floresta e o que a gente estava entendendo da trama do filme é que a principal talvez fosse a Mara, né? Porque ela passa esse drama do namorado dela, que trai ela é a boazinha, ela é mais gente fina e tal. Tu acha que o filme vai focar nela. Só que daí tem esse mini plot twist porque vem uma machadada na cabeça dela. Parece que ela já tá morta! Cara, esse filme aqui é brilhante, tá? Ele faz essas sacadas, entendeu? Eu acho de verdade que quando eles pensaram esse filme aqui, a galera falou assim, cara, a gente tem uma pepita de ouro aqui. A gente tem uma ideia genial, essa parada do reality show, a gente tem várias dessas reviravoltas no meio do filme, entendeu? E eles realmente achavam que estavam fazendo um filme muito cabeçudo. E eu vou dizer uma coisa, tá? Um dos motivos da gente estar fazendo essa saga aqui é porque a gente queria revisitar os filmes para ver se a gente ainda tinha a mesma visão. E no passado, a minha visão sobre esse filme aqui era bem mais negativa. Revendo ele, eu estou junto com o Oswaldo da Trecheira Violenta, adorei o filme. Acho que Pânico na Floresta 2 talvez seja o filme mais criativo e meu preferido da franquia. Talvez seja meu slasher dos anos 2000 preferido, eu não ligo, me processa.
Cara, o filme é divertido, não tem o que fazer. É bom? Não é bom. É tosco, entendeu? Tem vários problemas, o reality show é idiota, os personagens são idiotas, o Michael é irritante. Não, o Rambo do Paraguai é idiota também. Não fala assim dele. Por favor, o Rambo do Paraguai não. Mostrem respeito! A menina tomando sol na sombra é complicado também, entendeu? Só que o filme, ele tem essas pequenas trufas. Ele é muito divertido, cara. Olha essa cena. Quem ia imaginar que ia ver uma cena de uma canibal dando luz a um bebê repolho? Que isso? As coisas acontecem, você nem acredita direito. Essa morte, inclusive, da Mara, sem sacanagem, ela é muito inesperada. Tu não acha que ela vai morrer aqui, tu acha que ela vai até o final do filme. Fomos enganados! Assim, pra não falar só bem do filme, nas cenas de correria, o diretor, às vezes, ele decide que ele vai cortar uns 5 segundos do que tá acontecendo. Então, assim, elas escaparam da cabana. Como elas escaparam? Meio que escapando. Tiraram uma tábua ali, mas, assim, ele não dá muitos detalhes, que é pra gente nem questionar muito, entendeu? É que ele foca no dinamismo, né? Eu prefiro ver o copo meio cheio. É mais ou menos como acontece no BBB, né? Eles reservam só o que há de melhor. É a edição do programa, né? Faz sentido. Ah, e outra coisa notável é que o orçamento aqui, obviamente, é de um pastel e um caldinho de cana, né? Então, assim, na imagem você já percebe, o design de produção, a fotografia, tudo é home video. Mas o visual do Três Dedos começa a se assemelhar àquilo que a gente meio que tem na mente de como é que é o Três Dedos. Porque, por incrível que pareça, esse Três Dedos ele ficou muito popular. E o rosto dele, cabelinho branco, meio calvo e tal, é o visual que é apresentado nesse filme aqui, não no anterior, né? Eu diria que o Três Dedos passou por um processo similar ao Jason Voorhees. Ele levou um tempo até chegar na forma pela qual é conhecido, entendeu? Perfeição leva tempo. Enquanto tudo isso acontece, o nosso Rambo do Paraguai está preso. E quem está prestes a torturá-lo é ele mesmo, Três Dedos, que fica ali provocando. E fica dando umas estocadinhas assim, sabe? Espetando ele e tal. É um brincalhão, né? E o Rambo do Paraguai vai ficando puto, até que ele consegue se soltar, pega uma 12 e dá um tirambaço no meio do peito do Três Dedos que voa, mas assim, ó, ele voa longe. Cara, são 10 metros de voo. Na sequência, o Rambo do Paraguai sai pela mata e veja só, ele acaba caindo numa cabana. Como todo mundo sempre encontra uma aqui nessa saga, né? Ele localiza e essa cabana é a do velho que trabalha no posto Ipiporco. Ele chega lá, tá o cidadão tomando antiácido, todo sujo, imundo, naquele estado, e eles começam a conversar. E o velho se mostra muito simpático. Sabe que você tem muita sorte? Muita gente vai lá pra floresta, mas nunca vi ninguém sair. O velho encarna o professor Roteiro e conta essa história que há muito tempo no passado tinha uma fábrica de produtos e tinha muita radioatividade envolvida. Aí vários funcionários começaram a debandar porque não tinha como ficar ali, era insalubre aquela situação, até porque toda a região começou a ser afetada pela radiação. Só que uma família ficou. E essa família ali, sem ter o que comer e tal, teve que se virar. A radiação acabou com boa parte da vida animal daquela floresta, então eles tiveram que começar a comer pessoas. E como eles moravam sozinhos ali, começaram a se reproduzir entre si e começou a nascer esse monte de deformado bizarro. E depois eles cresceram, tiveram seus filhos, que são piores ainda. Entre um papinho e outro, esse velho acaba descobrindo que o Rambo do Paraguai tirou a vida de um dos deformados. E a gente descobre que esse velho é, na verdade, parte dessa família. Então, nesse momento, ele decide atacar o Rambo do Paraguai e tirar a vida dele. Só que aí, né, irmão, ele mexeu com quem? Com o cara mais bigodudo do mundo, não tem como. O Rambo do Paraguai dá uma surra nesse velho, encontra um monte de dinamite ali, pega essas dinamites, coloca uma delas nas costas desse idoso e quando o velho do Ipiporco sai pra matar o Rambo do Paraguai, a dinamite explode e ele vira slime. Cara, essa morte é papaléguas, tá? É papaléguas com gore, porque ele realmente pega uma dinamite, enfia no rabo do velho e sai correndo. E o velho vai com a arma na mão. Ele bota nas costas do velho, calma. Ah, calma, gente. Rabo, pode ser rabo também. A Nina acabou ficando sem a parceira dela e sai vagando pela floresta sozinha. Enquanto o nosso querido esportista acabou vazando, porque ele não queria transar lá com a garota, e acabou encontrando o Jones, que é um insuportável, e a garota estereotipada lésbica desse filme. E esses três vão andando até que eles encontram, olha só, um churrasquinho. Mas barbaridade, che! E eles pensam assim, caraca, que legal, que massa da produção, né? Porque tem todo um lance deles tirar a comida do pessoal, pra eles terem que encontrar comida nos locais e tal, e eles
pensam, cara, tem um churrasquinho. Foi a produção que deixou pra gente. A produção que, no caso, é o diretor, cameraman. Cara, o diretor é foda, ele ainda faz essa parte do churrasco. Hoje vamos falar sobre carne de ovelha. Eles sentam ali e começam a tomar Fanta laranja, comer o churrasquinho, coisa arada. Só que a gente percebe que tem algo errado com essa carne. Genial. Até porque no início do filme, a Kimberly, aquela que morreu, logo na cena de introdução, ela tinha uma tatuagem de uma cobra, um Ouroboros, simbolizando o infinito. E o que tem nessa carne que tá sendo assada? A tatuagem dela. Eles estão comendo a coxa da menina! Não! E nesse momento a Nina chega lá, vê o pessoal, eles entendem que estão comendo carne humana e todos ficam assustados, exceto o Jonesy, que não acredita nisso. Né, vocês estão viajando, não tem canibal coisa nenhuma, é invenção dela, quero sexo, fazer sexo. Eu quero sexo! Os 4 jovens acabam se encontrando, saem pela floresta e começam a ouvir barulhos. Barulhos de gente metendo boneco. São 2 canibais fazendo bem bom. E aqui essa cena é genial, tá? Porque no meio desse bem bom a gente percebe que a canibaia tá usando um escalpo de uma mulher que eles mataram antes. Ou seja, pra suprir o fetiche do boy dela, entendeu? Porque ela sabe que o boy dela gosta dessas mulheres que ficam pastando ali na floresta. Mas assim, ele não pode ficar com elas, ele tem que ficar com a canibaia. Mas aí a canibaia realiza o fetiche, pelo menos, sabe? Esta é a coisa mais nojenta que eu já vi. Nesse momento, os jovens ficam apavorados e a Nina, ela pensa assim, como é que eu posso rachar o grupo e ferrar a vida de todo mundo aqui? Já sei, eu vou sair correndo, gritando que nem uma maluca. E em vez de aproveitarem a oportunidade e matar os 2 canibais, já que eles estão em 4 e os canibais são 2, transando, eles começam uma correria sem explicação nenhuma. A Nina sai pra um lado, aí vai alguém atrás da Nina, e aí o grupo se separa de novo, porque é um filme vagabundo de terror, então tem que ficar o Jonesy e a lésbica estereotipada em um grupo só. Eles vão sair correndo, os canibais vão ir atrás deles. E aqui só pra falar que o nosso querido primo do David Lynch tinha boas intenções, tem momentos até que ele se inspira em Mad Max. A lésbica estereotipada Amber, ela pega um momento uma lança e ela dá uma aceleradinha pra jogar. E ele tá se inspirando, olha só, em Mad Max. Olha isso. Cheio das referências. Mad Max tá se inspirando nele. Ah, isso. Supostamente copiando meus vídeos. E começa uma perseguição desgraçada, até que o Jonesy acaba sendo capturado por uma corda lá, uma armadilha, e fica pendurado. Quando a garota vai tentar ajudar e vê que tem um machado pra cortar a corda, ela vai pegar o machado e é capturada também. E os 2 ficam pendurados ali, naquela corda. E aqui, a poesia fala mais alto. Porque o Jonesy queria o tempo todo ficar com a Amber, tá ligado? Mas ele não conseguia, porque ela não queria, ela também gostava de mulheres. Só que aqui o destino deu um jeito de uni-los. Um cupido da vida real apareceu aqui e flechou os 2. Se isso não é genial, tô maluco. Amber, minha mãe sempre dizia que eu viveria pra sempre. Cinema. Cara, isso daí é muito bom, tá? Eu diria que serve como um contrapeso ao fato de ela ter pego o machado e no momento em que ela é capturada pela corda, ela solta o machado. Porque ela poderia ter subido com aquele machado na mão e ter soltado os 2. Ô, Léo, o tranco. É o tranco, né, mano? A corda veio, nossa, entendeu? Tem razão, é o Trump. Tem razão. Nina e Jake seguem pela floresta, tentando encontrar algum local pra pedir ajuda, porque eles são desesperados, e eles encontram vários carros abandonados e uma espécie de fábrica, né? Talvez é a fábrica que o velho maluco tinha contado antes. Ah, meu Deus! Essa família tá fazendo isso há décadas! Infelizmente, os 2 são capturados pelos canibais, que levam eles até um jantar. Até porque, assim, o primeiro filme ele se baseia bastante em quadrilha de sádicos, né? Esse aqui pega a ideia do reality show de Halloween e agora vai botar uma mesa de jantar de Massacre da Serra Elétrica. Isso aí, nunca foi estabelecido que eles iam jantar com vítima nenhuma, eles matam e comem, mas aqui eles decidem levar esses 2 até a casa e eles se reúnem à mesa, então tem essa cena em que eles vão dar comida forçada pra Nina e tudo mais, e o Jake vai ficar pendurado ali porque sim. Pare com isso! E é nesse momento que chega ele, o nosso querido Rambo do Paraguai. Ele pinta o rosto. Ele pintou todo o rosto, cara. Ele é um cara, entendeu? Ele é muito tático. E ele chega aqui que nem o Solid Snake, ó, na botinha, sem fazer barulho nenhum. Entra nesse ambiente. Na botinha é no sapatinho? No sapatinho, mas ele tá de botinha, cara. Ele tá de botinha, cara. E ele entra ali na botinha, só que daí alguma coisa faz barulho, um rádio, sei lá de onde surgiu esse treco. Era um Tamagotchi. É, ele carregava o Tamagotchi que ele alimentava a cada X horas e aqui o Tamagotchi tava com fome, aí apitou. Socorro!
Aí começa uma batalha, uma brigação, uma lutaria, uma loucura. O Rambo do Paraguai ali consegue se desvencilhar de alguns, começa a fazer a investida dele. O Rambo do Paraguai é foda, o Rambo do Paraguai é pica. A gente torce pra ele, porque a gente quer que ele vença todo mundo, porque ele não para! Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Mas alguém para ele, cara. Acabam acertando esse cidadão, ele fica na pior, sangrando que nem um maluco. E infelizmente ele acaba morrendo. Ele é só um ser humano insignificante! Eu genuinamente achei isso aqui uma cagada do filme, tá? Ele tinha que ter seguido vivo até o fim. Ele era o nosso herói. Mas é pra tu ver como esse filme ele subverte a expectativa, tá? Porque primeiro era a Namara, né? Que era pra ser a protagonista e morre. E aqui o Rambo do Paraguai, que tinha tudo pra ser o grande herói final do filme, morre também. Olha a genialidade desse filme que guardou dois personagens de merda pro final, que são o jogador bosta e a gótica. Aliás, o jogador bosta tem um momento que ele tem que ajudar a gótica e aí ele vai ajudar ela puxando e aí ele acaba deslocando o ombro. Porque sabe aquele lance que ele teve que parar de jogar por causa do ombro dele? Aqui ele desloca o ombro. Cara, e esse filme é tão cachorro que ele bota esse drama do ombro do cara e ele me ocupa uns 10 minutos da minha vida falando do ombro desse cara e não serve pra nada. Até porque ela pega e bota o ombro no lugar e ele segue a vida dele, né? Puxa e vira. Tá legal? Vai. Ai. É só isso. E aqui no final estão os dois batalhando contra os últimos sobreviventes dos canibais, até que chega um momento em que o canibalzão pega o Jake e coloca ele no moedor de carne. E aí ele vai morrer. E a gótica não tem o que fazer, ele vai morrer, não adianta. Só que nesse momento ela encontra um botão que havia sido colocado pelo roteirista ali de uma tora gigante. Ela aperta o botão on e de repente vem uma tora gigante e empurra o canibal pra dentro do moedor de carne junto com a canibaia. E aí a gente entende que esses canibais, o jeito que eles ganham a vida deles é vendendo morcilha. Porque eles moem essa carne com sangue, botam em vários baldes e depois só fazer morcilha, cara. Morcela, da melhor qualidade. No fim das contas, os dois jovens escapam dali com vida, mais um final feliz dentro dessa franquia, mas numa cena pós-créditos a gente vê que ele continua vivo. 3 dedos, cuidando do bebê repolho. Pânico na Floresta 2 custou 4 milhões e faturou 10 milhões do home video. E faturou mais uns 50 milhões aqui no Brasil em DVDs piratas, né? Porque o que esse filme vendeu de DVD pirata, Jesus amado, cara. Eu posso dar o troco em bala? E se for somar junto a renda do Timber Falls, né? O Pânico na Floresta 2 falsificado... Cara, aí não tem, todo mundo assistiu a esses dois filmes, exceto a crítica, obviamente, a gente até pode achar algumas avaliações, mas a verdade é que ninguém se importa para lançamento direto para home video, porém, nós nos importamos e esse filme aqui tem seu valor, tem boas trufas, tem momentos divertidos, é uma produção cachorra? Óbvio que é, entendeu? Todos os personagens, inclusive, eles são feitos de linguiça, tem mais cenas aqui no filme que gente morre e só cai salsichão. E eu sei o que você vai comentar. Ah, mas no outro vídeo, há 5 anos atrás, vocês falaram mal desse filme, vocês não gostaram tanto assim. E eu sou prova viva de que o navio do tesão, ele existe, entendeu? Porque a gente vai perdendo as peças que compõem a gente e daqui a pouco a gente já não é mais o mesmo navio de antes. Puta sabedoria desbalanceada, bicho. E eu não sou mais o mesmo navio, pra mim isso mudou completamente. Hoje em dia, gosto mais dele do que do primeiro. Cara, é um filme que tem seu valor, tá? Ele tem problemas? Claro que tem, mas você pode encontrar beleza no lixão. E esse aqui é um exemplo disso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta sua opinião a respeito de Pânico na Floresta 1 e 2. Não o Timber Falls, o Wrong Turn 2, né? Dead End. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e para a loja onde você encontra as roupichas do Piuí.